Eu sou a Sussu, professora de redação aqui para você, e hoje a gente vai falar de um gênero textual muito bacana. Muito bacaninha, a notícia. E o foco que a gente vai dar hoje nela é sobre a linguagem. Duas coisas importantes aqui, a imparcialidade e a parcialidade. Mas, prof, Sussu, quando se fala de notícia, como assim parcialidade e imparcialidade? Quando a gente fala da notícia, ela tem uma função, que é nos informar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? E aí, quando você fala, mas como assim parcialidade? Eles vão ser parciais com aquilo? Ou seja, cada veículo de comunicação vai ter uma forma diferente de ser passada a notícia pra gente? Sim, sim e sim, tá? O veículo de comunicação do qual a gente assiste, ouve ou lê, né? Ele sempre vai ter o seu ponto de vista sobre as coisas. Mas, prof, aí você pergunta, prof, como assim? Ele não tem só que fazer essa informação? A gente vai ver algumas coisinhas importantes hoje pra gente falar sobre essa parcialidade e imparcialidade no gênero, tá? Então, olha só. Linguagem. O gênero notícia precisa ter uma linguagem clara, objetiva, acessível e ser direta. Passar a informação de maneira que os leitores ou os espectadores entendam de forma facilitada. Lembra, né? A notícia, ela é um gênero que visa nos informar. Pensando nisso, ela tem que ser o quê? Fácil de entender, certo? Então, a linguagem desse texto precisa ser uma linguagem de fácil acesso e fácil entendimento, tá? Então, por isso que a gente diz que é acessível e direta. Então, ela vai direto ao ponto. Então, você não vai ter metáforas dentro de uma notícia, tá? Você vai ter a linguagem denotativa, ou seja, isso é verde. Não vai colocar uma metáfora em cima do verde que parece para uma planta, lembra, nada disso. Tá? É uma notícia certa, direta, para que a pessoa consiga entender melhor aquilo que ela foi procurar saber, certo? Então, a linguagem desse texto não pode e não vai ser uma linguagem rebuscada, tá? Então, olha só. Então, né, precisa ter uma linguagem clara, objetiva e direta. Depois, o gênero tem ainda como característica não inserir julgamento pessoal e atentar-se a representar a realidade. Um ponto importante para a gente entender aqui é esse coisinho que tá em verde aqui, né? Ele não tem, né? Não pode inserir julgamentos pessoais. Mas, galera, deixa eu falar uma coisinha para você que tá aí. Você que tá assistindo essa aulinha de redação. Presta atenção. Dificilmente, vou contar um segredo para você. Dificilmente o ser humano é imparcial. Dificilmente. Difícil, porque o ser humano ele vai ser sempre parcial, né? Eu sempre digo uma frase que eu gosto muito de pensar nela você não escolher uma coisa, você já está escolhendo. Você escolheu não escolher. Então, é difícil você ser imparcial. Não, mas eu não quero falar sobre isso. Você já está se posicionando sobre aquilo. Isso é fato. Não falar. Você se posiciona em não falar, certo? Então, o ser humano, de fato, ele vai ser parcial sempre. Uns mais, outros menos. Uns gêneros mais, outros menos. A notícia é menos, mas ela é parcial. É o que eu sempre digo. Se eu tiver numa turma de 50 cabeças de aluno, 50 alunos, né? E nessa turma, eu jogar o apagador no chão, eu jogar minha garrafinha de água no chão, o fato está ali. Aconteceu. Acontece que, se eu falar, gente, escrevam um texto descritivo sobre a cena que aconteceu aqui. Cada aluno, cada estudante vai falar do seu ponto de vista aquilo que aconteceu. Uns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Mas se eu tiver 50 alunos na turma, eu vou ter 50 textos diferentes sobre o mesmo fato. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, o fato em si, ele só acontece a partir da interpretação do outro. Olha que loucura isso. Então, é como você interpreta o fato existente, o fato acontecido. Então, a ideia da imparcialidade, da parcialidade no gênero jornalístico vem daí. Então, se eu tenho um evento acontecendo na cidade e eu tenho 3 veículos de comunicação que está atendendo aquele evento, né?
Cada veículo de comunicação vai abordar o evento de forma diferente. Você pode ter certeza disso. Cada um deles vai noticiar o evento de forma diferente. Um vai dar ênfase na banda tal, o outro vai dar ênfase na banda tal, o outro não vai dar ênfase em banda nenhuma, vai falar mais sobre o evento em si, tá? Então é isso que você tem que entender, né? Que embora a gente tenha a imparcialidade, esse julgamento pessoal como mote, dificilmente a gente tem uma imparcialidade completa, 100%, tá? Porque o ser humano não é imparcial, tá? Olha só. Em teoria, a notícia deve ser imparcial. Por isso a palavra em teoria. Contudo, o texto é feito por seres humanos e por isso essa característica, por vezes, é ignorada, certo? Então, não é às vezes sim, às vezes você percebe ali, né, na notícia que você tá lendo, onde você tá assistindo, né? Sobretudo quando você está assistindo, porque você vê os trejeitos de quem está apresentando, né, aquilo. Então, o que a gente percebe? Que pelos trejeitos e tal, a gente percebe realmente que a pessoa não está sendo imparcial, né? Nossa, né? Não, a pessoa às vezes faz umas caras e boca. Ouvindo também a gente percebe isso. Na leitura a gente não percebe muito. Mas, de qualquer forma, também tem ali algumas notícias que a gente percebe mais parcialidade de um lado ou do outro, tá? Então, é bem importante que você pense nisso. A notícia, em teoria, ela precisa ser imparcial, né? Ou seja, sem julgamento, tá? Sem ponto de vista, sem que o repórter, o jornalista dê sua opinião sobre aquilo, tá? Na teoria. Mas na prática, dificilmente a gente consegue isso 100%. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. A linguagem jornalística deve seguir algumas orientações. Primeiro, simples. Essa linguagem precisa ser simples. Por quê? Porque ela precisa chegar a um público-alvo. E todo mundo precisa entender essa notícia, né? Se você foi procurar informação, depois de lida a notícia, você tem que sair satisfeito, entendendo isso. Por isso a linguagem simples. Narrativa. Por que narrativa? Porque ela tá contando. Tá contando um fato, ela tá contando sobre um acidente, ela tá contando sobre o evento, ela tá contando sobre uma fofoca de uma celebridade, ela tá contando sobre o trânsito, ela tá contando. Então é narrativa. Então ela narra um fato, tá? Depois, nós temos universalidade. Como assim universalidade? Isso aqui tem muita conexão com a simplicidade. Por quê? É uma linguagem universal. Ou seja, ela precisa chegar em mais gente. Então, ela tem que ser uma linguagem que todo mundo entenda, tá? Entenda essa linguagem para que isso seja, né, de entendimento do maior público possível, tá? Depois, frases curtas. Tudo isso aqui culmina na frase curta. Por quê? Porque a frase curta, ela é mais fácil de ser entendida. E se a gente está buscando informação, a gente precisa entender rapidamente, sem que tenha que ficar voltando na notícia para ler de novo, né? Então, as frases curtas, ela te dá esse mecanismo. Quanto mais curta a frase, mais fácil da gente entender, certo? E, por último, o uso da ordem direta. Como assim da ordem direta, professora? Como assim ordem direta? Sim. Nós, brasileiros, aqui do Brasil, né, falamos português brasileiro, né, e a partir dessa ideia a gente segue uma linguagem que a gente, obviamente, quando tá falando, não percebe que a gente fala em ordem direta. Mas o que é a ordem direta, né? Gramaticalmente falando, a ordem direta sempre vai surgir num sujeito, verbo e objeto, ou sujeito, verbo e complemento, vai depender de como você aprende aí a gramática, né? O sujeito é Maria, o verbo é gosta e o complemento, né, ou o objeto é de maçã, por exemplo. Então, a ordem direta é Maria gosta de maçã, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento. Nós não falamos de maçã, Maria gosta. Entenderam? Entendeu isso? Por quê? Porque não, é mais fácil você entender Maria gosta de maçã do que de maçã, Maria gosta. Olha que loucura. Tá? Então, por isso a ordem direta das frases, porque ela é mais fácil de ser entendida, tá? Depois, eu trouxe para vocês uma notícia sensacionalista que bombou há um tempo aí na internet. A gente tem Isis Valverde, né? Uma atriz brasileira, né? E aí ela postou essa foto no Instagram, na época ela estava amamentando o filho dela, e aí ela postou essa notícia assim, né? Hoje tem Amor de Mãe, que ela estava fazendo uma novela que se chamava Amor de Mãe. E aí ela postou essa foto num momento bem íntimo ali dela e do filho, na amamentação e tal. Então, isso aqui foi o que ela postou. Olha só o que reverberou em um site de fofoca. Presta atenção. Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio. Hoje tem. Aí você fala, nossa, pra que serve um negócio desse? Pra gerar o quê? Like.
Pra gerar like nada, né? Pra gerar clique. Pra gerar clique. A pessoa, meu Deus do céu, a Isis Valverde mostrou os peitos. Nossa, hoje tem, meu Deus do céu. E aí você clicava na notícia e vinha aquilo, né? Então a notícia ali, né? A manchete sensacionalista. Busca, né? Tem isso como foco. Buscar quanto mais cliques, melhores, né? Depois, obviamente, esse portal foi lá, né? E esclareceu, teve uma nota de esclarecimento na qual, né? Erramos. Nota de esclarecimento ao caso envolvendo Isis Valverde. Aí deixei o linkzinho aí pra você dar uma bisóia. Mas assim, né? O que a gente pode falar do negócio desse, né? Deixo aí pra você aí na sua casa tentar, né, entender, interpretar esse rolê, tá? Imparcialidade. Coloquei ali um ponto de interrogação de novo pra gente pensar, entender esse rolê da imparcialidade. E aí eu trouxe pra vocês uma capa dessa revista Veja, né? Que aqui é uma foto, né, do falecido Fidel Castro, e ele diz assim, já vai tarde. Essa é a capa da revista, né? Se você pensar na imparcialidade dos veículos de comunicação, já vai tarde, não tem nada de imparcial aqui, né? Não tem nada. Ou seja, né? Já queria que essa pessoa realmente, né? A intenção aqui é demonstrar a satisfação da pessoa ter morrido, né? Então aqui a gente tem esse rolê aqui. Já vai tarde, né? Ou seja, não tem nada de imparcial nessa frase da revista Veja. Não é verdade? Concorda comigo? Então é isso. Aqui a gente tem duas notícias de novo, né? E duas manchetes. Então, olha só. Isso aqui também tem na internet, depois você pode dar uma olhadinha lá, olha só. Polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio. Eles foram presos no estacionamento no prédio na Tijuca. Delegado tenta identificar outros integrantes da quadrilha. E aí aqui, né, prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha. Polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Olha só. Olha que diferença entre aqui e aqui, né? Jovens de classe média, 300 quilos. Traficante, 10 quilos. Dá para entender esse rolê da imparcialidade? Eu acho que agora ficou bem claro para você, né? Então, aqui a gente tem uma ideia e aqui a gente tem uma outra ideia de uma mesma coisa, né? Mais um é chamado de traficante, o outro é chamado de jovem de classe média, né? Então, a gente tem aí, de novo, será que é imparcial? Né? Será que existe essa imparcialidade? E era isso. Então, é por isso é hoje. Um beijo e até mais.